Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Ludmila Batista. Infelizmente, Giovana Palácios, que também é outra participante que iria fazer as perguntas conosco, não pôde comparecer por motivos de saúde, mas estamos aqui também com uma psicóloga incrível. Olá, eu me chamo Juliana Souza, sou psicóloga clínica e psicóloga perinatal. Trabalho com mães, com gestantes, com tentantes. Esse tem sido meu público-alvo desde que me tornei mãe também. Então, bora lá começar com algumas perguntas que são focadas ao público das gestantes durante e após a gestação. Algumas são baseadas em dúvidas recorrentes delas e dicas que elas deram sobre talvez como ajudar na saúde mental. A primeira, que eu acho a principal, seria como formar uma boa rede de apoio durante e após a gestação. Pronto. Essa questão da rede de apoio é algo que eu gosto muito de falar, porque até por ter vivido na prática a experiência de ter tido uma boa rede de apoio, eu entendo o quanto é importante para uma gestante, para uma puérpera, ter alguém com quem contar. O período do puerpério é um dos momentos mais sensíveis e vulneráveis de uma mulher. Esse período em que ela está tentando entender como é que vai ficar essa rotina dela, né? Como é que vai ser essa vida agora sendo mãe, se ela for mãe de primeira viagem, mas se ela também não for, se ela for mãe já de segunda, terceira, quarta viagem, entender como é que vai ser essa vida já com outra criança, com outra forma de lidar. E essa rede de apoio, ela entra como um suporte físico para estar lá ajudando, né, nas atividades domésticas, atividades da casa, para ir auxiliando essa mulher a entender essa nova rotina, mas principalmente como suporte emocional, porque muitas vezes a gente vê e conhece, né, até mesmo por conta da minha prática clínica, aquela rede de apoio que está ali, te ajuda fazendo as coisas, mas muitas vezes te critica, te julga, não entende o que você está sentindo, não entende por que você está chorando, por que você não está feliz com a chegada do seu bebê. Então, essa rede de apoio, ela tem uma importância muito mais emocional do que as outras coisas. As outras coisas são muito importantes, com certeza, né? Esse suporte dos cuidados, cuidar ali do bebê, cuidar da sua casa, fazer uma comida para você. Mas esse suporte emocional é essencial para essa mãe. Agora, na próxima pergunta, temos quais são os principais desafios de saúde mental que as mulheres enfrentam durante a gravidez e o puerpério. Pronto, nós temos duas fases diferentes, né? A gravidez tem ali as mudanças no corpo, de uma barriga que vai crescendo, né? De um corpo, de uma pele que estica, e aí essas mudanças físicas geram mudanças emocionais, de eu ali tentar entender e lidar como é que eu vou vivenciar isso, se isso vai ser algo leve, tranquilo para mim ou não. Para além das mudanças físicas, existem obviamente as mudanças da própria rotina. Se essa mulher já praticava atividade física, ela vai ter que adaptar essa atividade física. Se antes ela tinha uma rotina de sono, essa rotina de sono vai mudando um pouco à medida que esse bebê vai crescendo, essa barriga vai crescendo. As relações, se antes eu conseguia sair muito, talvez eu diminua minhas saídas. E até entra esse contexto da compreensão das pessoas com quem eu me relaciono, né? De entender que essas mudanças vão causar sentimentos adversos em mim. E isso aí no período da gestação. 9 meses, 40 a 41 semanas. Aí vem o puerpério. No pós-parto, aquela barriga que antes era, entre aspas, idolatrada, nossa, que barriga linda, todo mundo quer pegar, faz ensaio gestacional. O que se transforma essa barriga depois? Uma barriga flácida, com marcas, que ninguém vê tirando foto, fazendo um ensaio pós-parto. A gente não conhece. Então, é um período agora de eu entender quem eu sou após a chegada desse bebê. Então, quem eu sou, quem eu estou me transformando. Para além das mudanças físicas, né, que a gente falou também no período da gestação ali da gravidez, essas mudanças físicas acontecem no pós-parto, além das mudanças emocionais, as mudanças de rotina. Tem um ser que chegou, mas ele estava na minha barriga, né? Antes eu podia ir, fazer, acontecer, né? Viver, entre aspas, uma rotina ali, ainda dentro do normal, do que eu já vivia,
Mas aí, quando esse bebê chega, eu preciso entender como é o funcionamento dele, que horário ele dorme, que horário ele quer mamar, quantas vezes vai ser livre demanda, eu vou estar amamentando o tempo todo, quem vai fazer as outras coisas das atividades de casa? Vou parar meu trabalho e a minha carreira, e se eu estiver estudando? Então, olha, isso eu trouxe só uma parte, uma parcela de quais são os pensamentos, dúvidas, questionamentos que as mães começam a ter com a chegada do bebê. E que por isso que é importante, aí eu já estou entrando talvez na resposta de uma outra pergunta, esse preparo para que eu não tenha esse sofrimento tão grande com a chegada desse bebê. Então, tem muitas mudanças que acontecem na gestação e no pós-parto. Porque tem que ser tudo também caso pensado, né? Antes ali da chegada, até antes de uma gravidez, se for planejada. Sim. E tem também aquela questão de quando não é planejada. E é isso, Lud, quando não é planejada, não é o fim do mundo, tá, gente? Imaginem quantas coisas vocês não planejaram e no final deu tudo certo, né? Então não é, pronto, eu tive uma gestação não planejada, não era o que eu queria, o mundo vai se acabar. Não, né? Dá pra gente se organizar, aí onde entra de novo a importância da rede de apoio. De eu buscar pessoas próximas a mim, amigos, familiares, parentes ali, que vão ser esse suporte para mim, que vão me auxiliar a encontrar um caminho onde não existia, porque esse caminho não tinha sido planejado, então eu vou encontrar um novo caminho com o suporte dessas pessoas. Outra aqui, como a mudança hormonal durante a gravidez pode afetar o estado emocional da mulher? Então, o estado emocional da mulher, mas dizem que período ou... Não, acho que em todos os períodos talvez, porque são 3 trimestres, né, que são bem... Sim, é porque tem as avançados. mudanças hormonais no período da gestação e tem as mudanças hormonais ali no pós-parto. As mudanças hormonais, vamos pensar a gente aqui, que se a gente não estiver grávida, a gente já tem mudança hormonal. A gente tem ali o período da menstruação, o período antes da menstruação, que é que a gente chama de tensão pré-menstrual, muda o nosso humor. A gente fica um pouco ou irritadiça, intolerante, impaciente ou muito chorona. Agora, você duplica ou triplica essa situação, considerando que tem um bebê crescendo dentro da barriga dessa mãe. Então, esses hormônios vão sim alterar o estado de humor dessa mulher, considerando que ela está ali vivendo essas mudanças físicas, ela está tentando, ela se vê externamente no espelho e talvez ali ela nem entende ou nem aceita. Essas mudanças hormonais vão causar essas mudanças de humor, essas oscilações. Aquele choro, estou muito feliz, estou muito triste, estou com muita raiva, estou estressada. Mas é sempre importante entender que eu sempre falo muito sobre isso para a gente entender a diferença entre algo que está dentro do normal para algo que fugiu do normal. Frequência e intensidade. São as duas palavras que eu sempre uso até para explicar para os meus pacientes como é que eu percebo que eu não estou bem, que eu estou realmente precisando muito de ajuda. Frequência e intensidade. Se você se percebe muitas vezes no período gestacional ou vivendo aí teu pós-parto, irritada a maior parte do tempo, ou chorando a maior parte do tempo e se sentindo muito triste, a maior parte do tempo que eu quero dizer é se você está assim há 3 semanas, 2 semanas. Eu tive meu bebê ontem, aí hoje eu chorei. Não, calma, vamos entender que está recente, né? A gente precisa dar tempo para você se entender nesse processo. Eu descobri meu positivo hoje, não paro de chorar desde hoje de manhã quando eu descobri. Calma. Vamos tentar entender que está recente, você ainda está tentando assimilar aquele processo de cair a ficha. Então, é sempre entender a frequência e a intensidade e o quanto isso pode estar ou não atrapalhando a sua rotina, né? De você, mudou meu estado de humor, eu não estou conseguindo me alimentar bem, eu estou desmotivada para fazer as atividades que eu fazia comumente. Então, essas mudanças na tua rotina e nas tuas relações, aí sim são sinais de alerta, que a gente chama, para você ficar atenta. Mas as mudanças de humor, elas vão de fato sim acontecer, considerando essas mudanças, essas alterações hormonais. Também tem aquela, né, que quando o bebê nasce, a mãe ainda... Muita gente fica se questionando, meu Deus, ainda não me sinto mãe. Aí bate aquele desespero de algumas, meu Deus, será que eu tô fazendo certo ou não? Que eu já vi muitos, até a Isis Valverde que ficou... Que é a caso dela, que ela ficou... Eu não conheço. Ela dizendo... Sim. É muito curioso essa parte.
Olha, eu lembro de uma situação quando eu participava de um grupo de extensão na faculdade, que a gente juntou a turma de fisioterapia com a turma de psicologia para fazer um trabalho com gestantes da comunidade. Elas iam para a faculdade e a gente fazia uma atividade com eles, né? A galera da fisio fazia as atividades e tal, movimentos com o corpo, né? Até para preparação para o momento do parto, e a gente fazia a parte emocional. Foi meu primeiro contato com gestantes e eu achei muito interessante esse trabalho que a gente fez. E eu lembro que tinha uma gestante no nosso grupo que quando a gente trabalhava a parte emocional, ela conseguia se sentir tão à vontade a ponto de dizer em grupo que ela não amava o bebê dela, né? Ela já estava ali, meu Deus, isso já faz uns 8 anos que aconteceu, mas ela dizia que eu não amo esse bebê e eu me incomodo com o fato de eu ver o meu esposo conversando, brincando, contando historinha e eu não consigo fazer isso. E isso me faz me sentir culpada, me sentir uma péssima pessoa. A gente precisa entender que ninguém nasce mãe. Eu tenho uma filha de 3 anos e ainda hoje eu estou no processo de me tornar mãe. E talvez eu passe o resto da minha vida me tornando mãe. Sabe por quê? Porque quando a minha filha nasceu, eu fui me tornando mãe de uma recém-nascida. Quando ela cresceu e foi passando pelos meses, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu fui me tornando mãe daquela Maria Júlia de cada mês. Porque ela foi crescendo. Aí ela fez 1 ano, aí eu fui me tornando a mãe da Maria Júlia de 1 ano. Então, à medida que essa criança vai crescendo, ou dentro da sua barriga ou fora, você vai se tornando mãe nesse processo. Então, é isso, né? A gente precisa entender que processos são etapas, são fases, leva tempo. Juliana, e se eu nunca conseguir amar o meu filho? A gente não tem como ter certeza disso, né? Até porque eu nunca implica em eu pensar no futuro, e eu não tenho como prever o futuro. Mas eu preciso sim de uma ajuda psicológica para tentar entender por que a minha relação com esse filho não foi estabelecida. Será que tem questões da minha relação com a minha mãe? Da minha relação com o meu parceiro? Porque isso influencia e muito. Né? Tem muitos pais que no processo de se tornarem pais não conseguem assimilar o fator afetivo de se vincular por não participarem dos processos de cuidados, por não acordarem na madrugada para ficar com o bebê. Isso desenvolve um afeto inseguro, né? Uma relação insegura com essa criança, e essa criança está sempre ali próxima e em contato com a mãe. Aí esse pai tem essa dificuldade. Eu falo pai porque é mais comum acontecer com os pais, essa dificuldade de vinculação se comparado à mãe, né? Porque a mãe, o bebê nasce, aí a amamentação, aí às vezes, muitas vezes, a troca de fralda, primeiro banho, os primeiros banhos, geralmente ali acaba sendo a mãe ou a sogra, uma avó, esse papel feminino, que aí é onde entra muitas vezes o quanto a nossa cultura nos implica que nós, enquanto mulheres, é que vamos participar desse processo. Então, assim, não dá para dizer se uma mulher, ou se vocês no futuro, quando forem mães, vocês que eu digo as meninas que estão aqui, tá, gente? Que é quem tá ouvindo, talvez não vai saber quem é. Se vocês no futuro, quando forem mães, se vocês vão amar ou não o bebê de vocês. Mas é por isso que eu falo mais uma vez, e eu volto na minha fala, da importância do preparo. Do preparo psicológico, né? E é por isso que eu falo do pré-natal psicológico. Do jeito que tem o pré-natal, que a gestante vai lá no médico, faz ultrassom e tudo mais, tem que ter o pré-natal psicológico, para mim entendendo como eu me sinto em relação a essa criança. Eu tô com uma paciente que ela teve bebê essa semana. E aí eu fiz todo o pré-natal psicológico com ela. Quando a gente estava ali no meio da gestação dela, foi quando eu comecei a trabalhar com ela, a vinculação dela com esse bebê. Porque poderia sim que ela estivesse se preparando para um parto, o que acontece, e aí acontece, vou usar essa expressão, né? Muitas vezes no caso de mães de barriga de aluguel, que elas estão gestantes, mas elas não vão criando vinculação porque o plano é entregar esse bebê para alguém. E aí a gente foi trabalhando com ela essa vinculação com esse bebê. Como é que a gente trabalha a vinculação com o bebê? Você precisa conversar com esse bebê. Você precisa entender que esse bebê é um ser humano. Ele está dentro da barriga. Eu não vou lembrar exatamente com quantas semanas, né? Mas a partir de determinada semana o bebê já ouve. Ele já está escutando sons fora a barriga, né? Música, conversas, o som da sua voz. Então, é conversar com esse bebê, ouvir música, se você gosta de ouvir música, contar uma história, ler um livro, se você está lendo, leia para ele. Não, não esquecer que você está ali grávida com esse bebê na barriga e ele está lá. Ele ouve e ele sente o que você sente. Enfim, né? Então, é esse o processo de ir se encontrando enquanto mãe durante a gestação. E pode ser sim que aconteça só com a chegada desse bebê. Tem muita mãe que só assimila que, nossa, eu sou mãe, tenho um bebê, eu tive um bebê, quando esse bebê sai, né? Depois do parto. E temos aqui,
quais são os sinais de alerta para transtornos de ansiedade ou depressão que gestantes e puérperas devem ficar atentas? Pronto. Os sinais de alerta que a gente precisa perceber, primeiramente em você, né? Eu sempre falo que para mim conseguir perceber em mim quando eu não estou bem, exige de mim um autoconhecimento muito bom, né? Porque muitas vezes a gente é o que os outros dizem que a gente é, ou às vezes a gente é o que a gente compara a gente com outros, quando a gente, por exemplo, as redes sociais, ou aqueles amigos mais próximos, ou às vezes nem tão próximos, mas que a gente se compara. Então, isso é muito comum em processo de perca de identidade, o que acontece muito depois da chegada de um bebê. Mas é importante a gente entender que, para mim, me perceber no processo de gestação ou no pós-parto, isso tem que acontecer muitas vezes até antes. Né? Então, quando eu descubro um positivo, isso intensifica muitas emoções em mim. Né? Quando eu descubro que estou grávida, isso vai intensificar emoções em mim. Mas eu preciso entender o que é normal, o que não, está dentro do normal, né? Vai ter aí alterações hormonais, como a gente já falou, vão ter alterações da minha vida, da minha rotina. Não, eu até brinco dizendo, eu acho que não existe uma mulher que tenha passado por uma gestação, parto, que tenha tido um filho e diga, não, minha vida está normal, não mudou nada. Né, conseguir seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não tem como isso acontecer. E é essas mudanças que podem ser alerta para a gente entender o seguinte: mudanças sempre vão acontecer na nossa vida. Ciclos se encerram, outros ciclos se iniciam, né? A gente começa uma faculdade, é um ciclo novo, a gente encerra ela, a gente quer entrar no mercado de trabalho, é outro ciclo. Então, a gente está sempre passando por mudança. Mas até que ponto as mudanças são saudáveis para mim? A gente precisa sempre pensar que se aquela pessoa que antes mesmo de saber que é mãe, ela não lida bem com mudanças, provavelmente ela vai ter dificuldade em lidar com as mudanças que a gestação e o pós-parto vão trazer. Então, os sinais de alerta são essas mudanças de humor que a gente vinha falando anteriormente, quando elas estão muito intensas e frequentes. Então, perceber uma coisa muito intensa, muito exagerada, liga aí o sinal de alerta. Percebeu aquilo muito frequente, o tempo todo eu estou me sentindo assim. Eu não porque uma coisa que é comum é a oscilação de humor. Tem hora que eu fico muito feliz, tem hora que eu fico muito triste, justamente por essa preocupação e ansiedade que faz parte do processo. Mas se eu descobri que eu estou grávida, né, e fico o tempo todo triste, chateada com isso, triste o tempo inteiro, é uma coisa para se pensar. É um sinal de alerta. Pois é. E como o apoio da família e amigos pode influenciar a saúde mental de uma mulher nessa fase? Pronto, rede de apoio, né? Do mesmo jeito que a família e os amigos podem influenciar de forma positiva, né, sendo esse suporte emocional que eu falei anteriormente, pode ser também uma influência negativa, quando vem acompanhado de julgamentos, de críticas. Vamos pensar numa mãe aí de primeira viagem, que ela nunca foi mãe, ela não sabe como é que funciona o processo. Traga até um pouco do relato da minha experiência, eu nunca fui mãe e nunca tive contato com aquela coisa, um sobrinho, filho, nunca tive. A primeira troca de fralda que eu fiz num bebê foi na minha filha. Então, se eu tivesse ali uma rede de apoio que ficasse o tempo todo me julgando e me criticando, porque tu não faz certo, Ave Maria, não sabe fazer isso aqui, isso ia abalar o meu emocional, o meu puerpério. Que bom que aí eu digo, né, ainda sou uma exceção de ter tido uma rede de apoio que me entendia, me compreendia, que estava ali para me ensinar, porque isso a gente está ali aprendendo. Então, aí entra o fator amamentação também, que quando falou de aprender, eu lembrei também que, minha gente, se preparem para a amamentação, porque não é uma coisa instintiva, não. Você precisa, de fato, se organizar para aquilo, estudar. Eu lembro que na época em que eu fiquei gestante, eu me preparei muito para o parto, com medo de como seria o parto. Então, tive uma doula, essa doula me orientou, participou do processo do parto comigo, mas achei que a amamentação ia ser tranquila. Aí, onde entra a importância da minha rede de apoio. E aí, inclusive, eu ia comentar sobre o meu esposo, mas lembrando que o esposo, o pai, não é rede de apoio, tá, gente? O pai é pai.
Minha rede de apoio que comigo, né? Com quem que eu pude contar nesse momento? A minha mãe, o meu pai, minha cunhada, né? Foram pessoas ali que foram me dando orientações. Eu tenho uma cunhada ela tá no terceiro filho, né? Na época ela só tinha 2, mas ela já tinha uma experiência a mais sobre o processo de amamentação, sobre o processo de cuidados do bebê. E aí onde entra também a importância dessa mulher que está vivendo o puerpério, tentar ali até separar algumas coisas, né? Por exemplo, porque um conselho ou orientação que alguém deu ali, eu achei desnecessário, que eu não vou utilizar. Por exemplo, tem muitas pessoas que orientam, mulher, dá mamadeira. Só que a gente sabe que, cientificamente falando, tem estudos que comprovam alguns prejuízos do uso da mamadeira, da importância muito mais desse bebê ir para o peito. E aí eu vou ficar debatendo, porque a mamadeira, ficar explicando, será que é saudável para mim? Será que acaba não sendo um gasto de energia no meu puerpério? Ficar argumentando com a minha sogra, com a minha cunhada, porque mamadeira, foca no que você quer. Você quer amamentar seu filho diretamente no peito? Ou se você quer, de fato, usar a mamadeira, mesmo entendendo que existe ali os prejuízos, ok, né? A gente precisa muito mais entender sobre o não julgamento dessa mulher e das escolhas que ela fez na maternidade dela, do que necessariamente ficar teorizando, sabe? Tentando mostrar que o meu argumento é melhor do que o da Lud. Aí fica aquele debate enquanto eu tô ali, eu tô no puerpério, cara, acabei de ter um bebê. Né? Uma vida que saiu de dentro de mim. Então, é muito mais sobre ter uma rede de apoio que vai apoiar suas decisões. Se você quer dar chupeta, se você não quer amamentar, que é isso também. Quando a mulher decide por não amamentar, o julgamento e a crítica que cai em cima dela. Nossa, que mãe ruim, não vai dar o peito pro bebê. É uma escolha dela. Vou até usar um exemplo, porque ela ficou muito famosa, né, nas redes sociais por conta das gestações e tudo mais. A Virgínia, né, que se ela decidiu fazer 30 mil plásticas pós-parto, é uma escolha dela, né, sabe? Meu corpo, minhas regras, né? Como é que a gente fala tanto sobre isso, aí quando aparece uma mulher que escolhe as coisas, né, o que ela quer para a vida dela, na maternidade dela, não sei quantas mil pessoas criticando, julgando. Julgamento. Exatamente. Então, o que não pode existir numa rede de apoio? Julgamento. A crítica. Rede de apoio, como o próprio nome diz, é apoio, é suporte. E é nisso também onde entra aquela questão das adolescentes que acabam engravidando, né? Que acabam perdendo um pouco da rede de apoio e vão julgando porque é uma adolescente grávida. E vem aquela frase: não apoia gravidez na adolescente, mas apoia uma adolescente grávida. É muito complicada essa parte. Sim, assim, a gente precisa pensar sempre que, enquanto mulheres, nós sempre vamos ser julgadas. A gente vive uma luta de falar sobre o não julgamento, né? De não querer a gente não quer ser julgada, das pessoas pararem com o julgamento. Mas eu também trabalho por um viés que, se a gente sempre vai ser julgada, porque as pessoas, por mais que elas venham mudando, né? E graças a Deus que vem mudando, sempre vai ter uma ou outra que vai ter o fator do julgamento e da crítica, pelo simples fato de sermos mulheres. Se sempre vai ter o julgamento, eu acho importante ir pelo viés também, pelo caminho de precisar entender e aprender a como lidar com esse julgamento, de muitas vezes ignorar, né? De não dar atenção para aquilo, de muitas vezes se afastar de determinados contextos que vão te trazer esse julgamento, essa crítica. Então, é isso, né? Ainda mais nesse período que é o que eu tô falando do puerpério, que é extremamente sensível, né? De você conseguir, vou usar essa expressão, se blindar, se proteger. Você precisa ir aprendendo a se proteger, porque, infelizmente, por mais que a gente tenha essa luta, como eu trouxe anteriormente, que a gente unidas tente, né, falar para a sociedade, olha, vocês precisam entender que uma mulher no puerpério, ela precisa de cuidados, ela precisa de uma rede de apoio, ela não precisa desse julgamento, dessa crítica. Talvez por muito tempo ou por muitos anos a gente passe por isso. Talvez a minha filha, quando ela for mãe, ela passe pelo julgamento e a crítica. Então, eu prefiro muito mais prepará-la para isso, para que ela tenha posicionamentos fortes internos, né, dela saber quem ela é, de ela saber o que ela quer, e de ela se firmar nisso e se blindar, né, se proteger desses fatores externos que vão vir. E quais estratégias ou terapias você recomenda para ajudar as mulheres a gerenciar o estresse e a ansiedade durante a gravidez? Vamos lá. Eu falei do pré-natal psicológico, né, da importância de você ser acompanhada por um profissional qualificado,
Eu lembro que na época que eu estava gestante, e até no meu pós-parto, eu fazia terapia. Só que a minha psicóloga não era da área da perinatalidade, né? Ela não trabalhava com gestantes. Ela já era mãe, né? Até porque eu sei que ela era mãe porque ela trazia exemplos da maternidade dela. Mas tinha coisas que eu percebia que ela não compreendia. Então, por isso que eu falo da importância de ter um profissional que é especializado, né? Que ele vai saber de fato, que ele estuda só sobre aquilo. Né? Porque, por exemplo, o meu campo de estudo é gestantes, é processo de educação de filhos, relação mãe e filho, a parentalidade, a importância do pai, qual o papel do pai, como é que funciona uma rede de apoio. Então, alguém que está sempre voltado para essa área de estudo, ele vai ter um aporte maior teórico para lhe dar suporte nesse momento. Então, essa é uma das estratégias importantes. Agora, estratégias práticas, né, Juliana, de como é que eu posso me preparar para esse processo, né, estando gestante. Estudem, né? Não tem isso de a gente nasce uma mulher, nasce uma mãe, não é assim que funciona, né? Nem toda não. As mulheres não, elas não nascem sabendo ser mães, né? Elas não nascem sabendo como é que pare, como é que faz um parto. E por causa disso, quase não falam sobre esse assunto, é tão difícil falar. Tanta mulher engravida, mas pouco se fala sobre gravidez. Aí vem aquela complicação. Exatamente, por isso a importância de você estudar e se preparar. Hoje a gente tem acesso facilmente, né? A gente tem muito acesso à informação, à internet, né? Pelo celular mesmo, você tem como pesquisar. Agora é importante ter acesso até me perdi aqui nas palavras, espera ainda. É por isso que é importante você ter acesso à informação de qualidade, né? Não é qualquer informação tipo do Instagram, do TikTok, né? É importante ter acesso à informação de qualidade que te oriente para você ter estratégias práticas para você conseguir fazer. Na gestação, é importante que você se mantenha próximo às pessoas que você ama, né? Isso é uma estratégia importante para você ir se preparando para a chegada do seu filho ou da sua filha. E tentando, na medida do possível, seguir sua rotina, né? Até porque, de fato, uma gestação ela não é uma doença, mas ela também é um período um pouco mais vulnerável da mulher. Então, se você tiver como, né, ir seguindo com o seu trabalho, e seguindo com a sua atividade física, que é extremamente importante, independente se você está gestante ou não, a atividade física influencia muito no cuidado com a saúde mental. Atividade física, uma alimentação saudável, estudar e entender sobre o processo de parto, as fases do parto, como amamenta, né? E ir se resguardando com profissionais de qualidade, né? Quem é o seu obstetra, quem é que está te acompanhando, se você faz acompanhamento com psicólogo, se você faz o acompanhamento com fisioterapeuta ou com outros profissionais dessa área da saúde feminina. Então, ir se resguardando disso e se apropriando dessas estratégias, né? De ter a equipe, de ter pessoas da sua rede de apoio, de tentando, na medida do possível, seguir sua rotina com os cuidados com a atividade física, com a alimentação saudável e fazendo seu pré-natal psicológico. Essas são algumas das estratégias que eu acredito que são válidas para o momento da gestação e com algumas alterações, obviamente, no puerpério, que aí o puerpério é isso, né? São momentos bem diferentes, tá, gente? Gestação e pós-parto. No pós-parto, essas mesmas estratégias são válidas, mas é importante entender que essa rotina que eu falo na gestação, ela vai ter uma alteração drástica com a chegada do bebê. Né? Nos primeiros dias da chegada de um bebê, você não tem como ainda ir trabalhar. Né? Voltar à sua atividade, à sua rotina de estudos. Os primeiros dias, semanas e meses, você precisa se organizar internamente e aí externamente as coisas vão fluindo. E que papel a psicoeducação desempenha na prevenção de problemas de saúde mental durante a gravidez e o puerpério? Eu entendo que ter acesso, por exemplo, a um podcast como esse, ter acesso a informações através de um vídeo ou quando você acompanha, poxa, como é que eu cuido da minha saúde mental? Faz com que você que está aí do outro lado, que se você está se preparando para ser mãe, ou se você conhece alguém que está aí no processo de gestação, que está com um bebezinho em casa, que acabou de chegar do hospital, faz você ter liberdade porque você tem conhecimento. E eu entendo que o conhecimento, de fato, ele liberta a gente. Então, é importante o processo de psicoeducação, porque a psicoeducação ela é uma orientação,
de como você pode fazer. E isso acontece muito com as redes sociais, como a gente está fazendo aqui agora. E isso massifica o conhecimento, faz com que a maior parte da população tenha acesso a orientações sobre saúde mental. Então, se eu sei, entende-se que eu tenho, de alguma forma, um suporte para conseguir pôr na minha vida e pôr em prática, né? Se eu tenho suporte, eu tenho como praticar. Essa é a intenção. E quais são os efeitos do estigma em torno da saúde mental na gravidez e como podemos combatê-lo? No caso, sobre que gravidez é uma coisa muito perfeita, que a mulher já sabe ser mãe, que é toda aquela questão que a pessoa nem discute sobre como é uma gravidez, o que pode afetar. Pronto, enquanto a Lud explicava sobre isso, eu fiquei pensando que eu acabei nem trazendo esse aspecto importante da saúde mental da mulher, da mãe. Tem uma campanha que acontece no mês de maio chamada Campanha do Maio Furtacô. Assim como tem várias campanhas, já agora está no Outubro Rosa, inclusive que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama. E a campanha do Maio Furtacô vai falar sobre a importância da gente cuidar da saúde mental das mães. E quando eu conheci a campanha, isso em 2021, 2022, a gente reúne profissionais da área para falar sobre isso. A gente faz roda de conversa, palestra, faz passeata para falar sobre isso. E aí a gente toca muito nesse aspecto de que esse rótulo da mãe perfeita, da mãe que muito voltada para o autossacrifício, da maternidade como algo muito lindo e maravilhoso, muito floreado, a gente já vem num processo de desmistificação disso, né? De que não é bem assim. Não é que a maternidade... Não quero também demonizar a maternidade, tá, gente? A maternidade não é a pior coisa do mundo. Mas a gente precisa ver que existem, sim, aspectos dela que são dolorosos de fato. E não é só doloroso na questão física, né? Das mudanças do corpo, que até hoje eu percebo no meu corpo as mudanças nos seios, na barriga, a flacidez na pele. Não é só sobre isso. É para além disso. É como isso muda a gente pro resto da vida. A forma como a gente pensa, o fato de eu estar aqui, mas estar pensando, será que a minha filha está bem na escola? Deixei ela chorando. Será que ela queria ficar mesmo? Então, assim, é como se a gente nunca mais fosse as mesmas. Porque a gente está aqui, mas sempre pensando nesse filho, nessa filha, se está bem, se está saudável, se eu estou fazendo perfeito ou não. E aí é por isso onde entra a importância de a gente desmistificar, porque tira esse peso sobre as mulheres que vão ser mães ou que já são, de entender que somos seres humanos, que a gente vai errar. Se a gente já errava antes, que dirás agora com a chegada de uma outra pessoa pela qual eu sou responsável. É um ser humano que ele já age, né? Porque a minha filha tem 3 anos, já age no mundo, ela já interfere no mundo, né? Então, é alguém que se relaciona, que eu preciso ensinar coisas sobre honestidade, sobre ter caráter, sobre ser responsável, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com a Maria Júlia sobre... Ela não queria ir para a escola, eu expliquei, filha, você tem 3 anos, mas você precisa ter responsabilidade. Então, assim, é entender que você tem uma responsabilidade sobre alguém, mas que esse peso não seja só sobre você. Que aí a gente precisa entender uma coisa, Lud. Ter uma criança e cuidar dela não é algo que eu faço só. A gente precisa de uma comunidade inteira para cuidar de uma criança. Então, nós somos responsáveis pelas crianças. Quando a gente fala essa expressão, que as crianças são o futuro do mundo, eu não posso jogar a responsabilidade das crianças só nas mães. Eu preciso entender que é a responsabilidade de uma comunidade inteira, da escola, da igreja, se você participa de uma comunidade religiosa. Eu preciso do suporte dos meus vizinhos, da minha família, do pai. Então, eu não posso só simplesmente entender que essa maternidade ela é só flores e estigmatizar isso dessa forma. Assim como eu não posso demonizar e dizer que é péssimo, que é uma escolha que não deve ser feita. Não, é a gente entender que tem as duas vertentes e a gente ir equilibrando esses dois lados. E para podermos finalizar, que conselho você daria para as mulheres que estão preocupadas com a saúde mental durante a gravidez ou após o parto? Primeiramente, que bom que você está preocupada, se você estiver de fato preocupada. Porque muitas vezes a saúde mental ela é muito deixada de lado. Ela só vai aparecer enquanto uma preocupação, como você falou, quando aparece algum sintoma, quando aparece alguma problemática.
de você não entender, de você chorar, de você não conseguir lidar com as suas próprias emoções, com esse turbilhão de emoções, porque é um turbilhão de emoções. Mas se você está preocupada, busque ajuda profissional. Fale com o seu médico, olha, eu queria um encaminhamento, eu queria fazer acompanhamento com psicólogo, eu queria fazer o meu pré-natal acompanhada por um profissional da área da saúde mental, quero ser orientada por alguém, quero conseguir estabelecer uma relação saudável com meu filho desde a barriga. E o profissional da área da saúde mental vai ter capacidade suficiente para te auxiliar nesse momento. É isso, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, tá ajudando diversas mães, mulheres e conhecidos que possam ali contribuir, divulgando ainda mais a informação desse podcast. E é isso, galera, até o nosso próximo episódio.